2021 chegou, meus queridos heróis, minhas queridas heroínas. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a análise do primeiro episódio de Cobra Kai, que estreou no dia 1º de janeiro. E nós vamos falar sobre esse primeiro episódio, vamos fazer uma análise aqui. Eu vou passando pra vocês, lembrando que esse vídeo é com spoiler, tá legal? Então fica comigo aí, vamos analisar esse primeiro episódio. Roda a vinheta aí. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop. Hoje a gente vai falar então sobre o primeiro episódio de Cobra Kai. Vamos fazer uma análise aqui, né, cara? Porque todos os episódios foram lançados, os 10 episódios foram lançados, né? Teve gente aí que já detonou tudo em um dia só. E teve gente aí que tá assistindo um por dia, 2 por dia, afinal... são 10 episódios, né? Cada episódio com mais ou menos 32 minutos. E tem o último episódio que é 40 minutos, tá legal? A gente já fez um apanhado geral da temporada 3, tem um vídeo aqui, tá legal? É só procurar, inclusive a gente está inaugurando aqui uma playlist só de Cobra Kai, coloca lá, só Cobra Kai. Então, a partir de hoje, faremos análise dos 10 episódios, um por um. A gente vai bater um papo aqui bem legal sobre todos os episódios, tá legal? Então fica comigo, já deixa aquele like, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos lá. Bom, a gente vê a temporada começando aí com o Miguel sonhando, né? Ele tá em coma e ele sonha, muita gente achava que ali ele já tava lutando, que era um torneio. Então nosso querido Miguel tá aí apenas sonhando. Logo depois, cara, corta pra uma parte bem interessante que é a reportagem sobre a violência no colégio, né? E essa reportagem fala aí, mostra, pra quem não assistiu a série, é muito bom também ficar sabendo disso. Pois é, então aí tem essa questão da paz, tem essa questão da reportagem. Depois vai cortando pro Johnny, vai mostrando como é que tá a situação do Johnny pra gente. Ele tá num bar aí, tá bem complicado a situação do Johnny. Ele tá bastante derrotado, né, cara? E ele vai ficar mais derrotado ainda porque ele vai levar um socão aqui de uma galera, vai apanhar. Esse é o Johnny que a gente conhece, né, cara? Um cara brigão, que procura sempre briga e que não tá nem aí se o cara é maior que ele. E a primeira briga do primeiro episódio, que é o Johnny apanhando dos caras. Ele quebra o vidro dos caras e os caras metem a porrada nele e sem pena. E depois disso, o Johnny vai preso, né, cara? Olha aí, nós vemos o Johnny preso. Mais uma vez, né, cara? Já foi preso antes. Isso vai dificultar muito a vida do Johnny pra arrumar um emprego, né, cara? E a gente vê aí a primeira discussão, cara. A primeira briga de Daniel e Amanda. Eles estão discutindo sobre a Samantha ter sido suspensa do colégio, né? E a Amanda acha que não foi nada justo isso, e o Daniel fica discutindo com ela, e eles começam a falar sobre a situação financeira deles, né, cara? Porque eles estão realmente com problemas na sua concessionária. Eles não estão vendendo mais. E lá na frente a gente vai saber por que eles não estão vendendo mais. Cara, o Daniel já não é mais aquele cara idolatrado na cidade. Infelizmente, por causa da briga, associaram aí a briga do colégio ao karatê, e o karatê está sendo como se fosse o grande vilão da situação. E aí, cara, a gente vê o Johnny preso, mostra aí a situação, a decadência dele, e ele tem uma discussão com o policial fala pra ele que ele é igual ao filho dele, e começa aí umas discussõezinhas na cadeia. Tem umas coisas, por exemplo, essa parte aqui pra mim é uma encheção de linguiça. Não era necessário isso ter acontecido. Essas discussões assim, elas não contribuem muito pra narrativa da história. Poderia ter pulado e ter sido mais objetivo. Esse episódio, ele foi muito assim pra explicar, sabe? Mas não chegou a ser um episódio ruim, não. Mas poderia ter sido mais objetivo. Aliás, a série toda poderia ter sido mais objetiva. Ela vai ficar muito melhor um pouco mais lá pra frente. Eu vou falando isso aqui durante os episódios pra você. E aí você vê que a Samantha tá com marcas da briga com a Tori e ela sente ali um trauma, cara. Ela realmente ficou traumatizada, mas lá na frente a gente vai ver aí esse trauma da Samantha. E aí vai pro colégio, né? Aí começa a série, o episódio começa a ficar mais interessante, mostrando aí a galera, mostrando aí a volta às aulas, e continuam com rivalidades, alguns achando
que são mais que os outros. Isso aí é normal da série, normal de adolescente, né? Mostra a galera do Cobra Kai, mostra a galera do Miyagi-Do, e eles continuam aí sempre lembrando da luta final, né? Aquela luta épica final da segunda temporada. Mostra a volta de uma das personagens, né? Ela que ficou um pouco ausente, né? Depois de ter levado aquele cuecão mais feminino da Samantha na segunda temporada, né, cara? Então, e aí nós vemos a Samantha aparecendo, né? Ela chegando e o trauma que eu falei pra vocês, né, cara? Felizmente ela não consegue nem assistir esse primeiro dia de aula aí por causa do trauma. E aí corta pra Samantha e pro Daniel lá na concessionária, cara. Eles estão conversando sobre a situação financeira. E aí, um primo do Daniel, olha só, ele fala sobre uma situação de roubo de carro na concessionária. Ou seja, e ele descobre, cara, que um dos carros foi roubado. E quem roubou esse carro foi o Rob. Aí ele vai em busca e começa a investigação atrás do Rob. Aí esse episódio, cara, ele é um episódio muito dramático, como eu falei. E tem essa parte aí mais dramática que a gente tá vendo da mãe do Dias ali orando, né, cara, e conversando com ele, mesmo ele em coma, ele tá ouvindo, né, no caso da coma dele, ele pode ouvir, é tanto que ele sonha bastante, e é uma situação bastante complicada, né, cara, ele está em coma, mas ele consegue ouvir e consegue também sonhar bastante. Chega o Johnny aí, a gente tá vendo, o Johnny chega no hospital para ver ele, mas não consegue, infelizmente, porque só é permitido pessoal da família, ele fica bastante triste com isso. E aí onde ele faz coisas que só o Johnny faz, né, cara? Ele tenta entrar de qualquer forma lá no quarto do Miguel. E aí corta pra parte do Daniel, procurando o seu carro e procurando o Rob, né, cara? Até então ele ainda não tinha pensado em pedir ajuda ao Johnny pra isso. E aí parte pra uma parte bem engraçada, né? As cenas do Johnny geralmente são muito engraçadas. Ele se passando por médico pra entrar lá na sala onde o Dias tá. E aí, cara, como não dá certo, o Johnny faz mais uma das besteiras dele, né, cara? Ele se machuca todo pra poder ser atendido, ó. Pra poder chegar lá perto do Dias. Corta pro Miyagi-Do, onde o Daniel conversa um pouco com a Samantha. Eles falam bastante sobre o karatê, fala sobre a situação dela não estar na escola e ela começa a falar que não está preparada para voltar à escola ainda. A Samantha é uma menina muito consciente, né, do que ela faz, os erros que ela faz, cometeu muitos erros na segunda temporada, mas ela é muito consciente e ela realmente está se sentindo culpada e isso é interessante. Gostei de ela se sentir nessa culpa, né, cara, de mostrar a fragilidade dela. E aí volta lá pro Johnny, ele sendo cuidado lá pelas enfermeiras e ele mostra, cara, uma pancada gigante nas costas dele e aí as enfermeiras saem e deixam ele sozinho, que era tudo que ele queria pra ir lá pra onde o Dias estava, né, cara? Olha aí. E aí então ele consegue finalmente chegar lá onde o Dias está e, cara, ele falando com o Dias, conversa, explica lá que ele se sente culpado, mas o Dias dessa vez não acorda. O Johnny pode ser muita coisa, mas ele é um cara que ele tem um coração muito bom e ele é perseverante, cara. Ele sempre motiva. Se tem alguém que sabe motivar, é o Johnny aqui nessa série. Daniel LaRusso então vai até o Cobra Kai, o dojo do Cobra Kai. E quando chega lá ele tem uma surpresa. Ele estava procurando o Johnny, mas ele encontra o Chris. E aí eles têm uma discussão e o Daniel sai fora porque realmente não dá para discutir com esse cara. Esse cara é horrível. A Samantha então, depois de conversar com o pai dela, de tomar uns conselhos com o pai dela, ela cria coragem e volta para o colégio, cara. E então ela começa a enfrentar os seus medos aí de retornar à aula. E nós temos um encontro legal que eu achei essa cena, do Daniel e do Johnny, o Daniel mostrando pra ele, olha, cara, nós precisamos resolver esse problema aqui, cara, porque a culpa é nossa, então a gente tem que resolver de alguma forma. Vamos atrás do Rob. E é aí, a partir daí que eles começam então a investigar onde é que o Rob está. Nós vemos então pela primeira vez o Rob, ele abandona o carro que ele pegou do LaRusso, sai fora pra despistar, né? E a gente vai vendo aí que deu certo, cara. O Johnny conversar com o Dias lá no hospital, né?
fazer aquele sacrifício todo para entrar na sala e chegar pro Dias e conversar e colocar um pouco de motivação e incentivo na cabeça do Dias, e o Dias vai lá e acorda, meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, porque o Johnny foi lá e mais uma vez motivou esse cara. Você vai ver muito isso nessa série, a motivação do Johnny, olha aí, para o Dias melhorar, inclusive. E esse foi o primeiro episódio de Cobra Kai, cara, muito interessante, um pouco arrastado, mas necessário para explicações, né, cara? Necessário até para quem nunca viu o Cobra Kai ficar um pouco inteirado do que aconteceu nas últimas 2 temporadas. Diretores e roteiristas fazem muito isso no primeiro episódio de toda a série. Você gostou aí do nosso review, primeiro review aí do primeiro episódio? Aguarda, cara, se inscreve no canal aqui pra você ver aí a nossa análise sempre dos episódios de Cobra Kai. A gente sempre falando algumas coisas aqui necessárias, desnecessárias, algumas coisas legais, outras que não ficaram legais, muito legais assim, mas o importante é a gente falar sobre Cobra Kai, essa série que é um sucesso. Um abraço do Tony, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like bacana, não esquece também de comentar o que você mais gostou do primeiro episódio, hein? O que você mais gostou desse primeiro episódio? Deixa aqui pra gente, tá legal? Um abraço do Tony e não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Até o próximo vídeo.